Imagine isso. Você é um peixe no Lago Cretáceo, nadando ao longo dos mares do que hoje conhecemos como Norte da África. A água está quente. As coisas poderiam ser piores, mas de repente você sente que há algo atrás de você. Você se vira, mas é tarde demais para você. Você está cara a cara com o maior dinossauro carnívoro já descoberto, o espinossauro. O que é um espinossauro? Bem, essa é uma boa pergunta. Você verá durante este vídeo que ainda há muito sobre o espinossauro que é debatido entre os paleontólogos. Mas primeiro vamos contextualizar o dinossauro. O espinossauro é um carnívoro longo, esguio e grande, que vagou pela Terra no final do período Cretáceo, um período de tempo que durou entre aproximadamente 100 milhões e 66 milhões de anos atrás. O dinossauro é classificado como um Grandeterápodes, que eram dinossauros carnívoros que geralmente eram bípedes, ou seja, andavam sobre duas pernas. O espinossauro é particularmente conhecido por sua estranheza. O pesquisador de pós-doutorado, Matteo Fabri, que trabalha no Museu Field em Chicago, disse: "Acho esse animal simplesmente estranho. Não temos nada vivo hoje que possa ser considerado remotamente semelhante. Existem duas espécies de espinossauro que foram nomeadas até agora. Espinossauro aegypticus, que foi encontrado no Egito, e Espinossauro maroccanis, que foi encontrado no Marrocos. Algumas pessoas acreditam que o deserto do Saara está cheio de fósseis de espinossauro, esperando para serem descobertos. Mas esta é uma área particularmente difícil de escavar, dado o ambiente hostil e implacável. Atualmente, restos do espinossauro foram encontrados no norte da África. Montar a história deste gigante tem sido um desafio para os pesquisadores, pois apenas fósseis incompletos foram descobertos. Os restos datam do estágio sano-humano do Cretáceo, entre 100,5 e 95 milhões de anos atrás. O dinossauro foi oficialmente nomeado em 1915 por Ernst Freyer Stromer von Reichenbach, um paleontólogo e aristocrata alemão. A jornada para chegar a esta descoberta foi uma guerra mundial estava se aproximando. Um surto de cólera eclodiu no navio de Stromer a caminho do Egito. Quando Stromer finalmente chegou ao Egito em 1910, ele foi autorizado a escavar uma área a 200 milhas de distância do Cairo com seu assistente, o paleontólogo austríaco Richard Marcroft. Depois de alguns anos difíceis, em 1912, Marcroft descobriu os restos parciais do espinossauro. Eles foram encontrados no oásis de Bahariya, que fica no oeste do Egito e é um destino turístico popular a 370 quilômetros, quase 230 milhas ao norte do Cairo, a capital do Egito. Esta deve ter sido uma descoberta alucinante. Um grande predador de topo encontrado 10 anos após o primeiro fóssil de Tiranossauro Rex. As primeiras descrições do fóssil de Stromer mostram que ele ficou um pouco surpreso com a descoberta, registrando em sua descrição que o espécime precisaria de certa especialização para estudá-lo adequadamente. Ele pensou que o dinossauro tinha membros altos como um Tiranossauro Rex e tinha costas longas cobertas de espinhos. Stromer fez o que pôde com fósseis limitados, preenchendo as lacunas com o que ele já sabia sobre outros dinossauros terópodes naquele momento. A paleontologia ainda era relativamente nova. Campo de pesquisa. Só começamos a obter descrições científicas de dinossauros na década de 1800 e o anatomista Richard Owen só cunhou o termo dinossauro em 1842. Mesmo assim, o campo da paleontologia não era considerado uma área de estudo científico séria até a década de 1970. Infelizmente, os fósseis de espinossauro que Stromer e Marcroft descobriram foram destruídos em abril de 1944. Quando eles foram alojados no Museu Paleontológico de Munique, como parte da coleção de paleontologia do estado da Baviera, eles foram bombardeados por aeronaves britânicas na Segunda Guerra Mundial. Stromer tentou salvar os fósseis implorando ao diretor do museu para movê-los para espaços seguros, como cavernas e minas de sal,
Mas infelizmente seus apelos não foram em vão para o leal apoiador nazista e diretor do museu Karl Bierling. Talvez as críticas abertas do baterista ao regime nazista não ajudaram em nada seu caso. Após essa perda, por muito tempo, o espinossauro foi conhecido apenas pelas descrições e desenhos de Stromer. O espinossauro era um mistério. Mesmo quando, ou talvez especialmente quando, os paleontólogos encontraram parentes chamados espinosaurídeos ao redor do mundo, em lugares como Brasil e Tailândia. Pequenas seções de esqueletos de espinossauro foram encontrados no mundo pós-guerra e teorias começaram a ser compartilhadas, mas sem um espécime completo, o que os pesquisadores poderiam fazer? O mistério continuou até as décadas de 1990 e 2000, quando mais restos mortais foram encontrados na Argélia, Marrocos e Tunísia. O sudeste de Marrocos é um viveiro para encontrar fósseis, graças à indústria de localizadores de fósseis cultivados lá durante todo o ano. Os caçadores de fósseis escavam as rochas na esperança de encontrar ossos para vender. Exportadores e atacadistas, uma prática eticamente ambígua que, no entanto, fornece renda importante para muitas pessoas nesta área. Paleontólogos como Nizar Ibrahim, que é de ascendência alemã marroquina, cultivaram relacionamentos com os descobridores de fósseis locais para ficar de olho no que descobrem. Ibrahim é especialista em vértebras e é fascinado pelo espinossauro desde que era menino. Portanto, foi um dia de sorte para Ibrahim quando ele conheceu alguém que encontrou ossos pertencentes a um espinossauro em 2008. Logo depois, pesquisadores do Museu de História Natural de Milão notificaram Ibrahim sobre mais descobertas de um mineiro local. Eventualmente, Ibrahim e sua equipe puderam ir ao local dessas descobertas em 2013, onde encontraram mais e mais fragmentos de ossos. Essas descobertas foram encontradas no leitos de Shemkhan, que são formações de arenito vermelho que datam entre 95 e 100 milhões de anos atrás. Milhões de anos atrás, essas rochas já abrigaram um enorme sistema fluvial. Elas são semelhantes à área de Baharia, que Stromer e Markov exploraram no início dos anos 1900. Eventualmente, Ibrahim foi capaz de juntar as peças do quebra-cabeça dessas descobertas para nos dar uma visão mais completa. Imagem do espinossauro. A descoberta do espinossauro nos ajudou a entender mais sobre outros espinossaurídeos, porque encontramos materiais mais completos sobre o espinossauro para nos ajudar a entender a história do espinossauro. Vamos dar uma olhada rápida em sua árvore genealógica. Os espinossaurídeos foram encontrados em todo o mundo, incluindo Ásia, África, Europa e América do Sul. Os espinossaurídeos têm crânios longos e estreitoceles. Provavelmente todos tinham uma dieta semelhante. Os espinossaurídeos foram encontrados com escamas de peixe parcialmente digeridas e ossos de outros dinossauros em seus estômagos. Um osso de pterossauro também foi encontrado com dentes de espinossaurídeos presos nele. No entanto, como muitos grupos de dinossauros, há diversidade entre os espinossaurídeos. Por exemplo, se usarmos o que sabemos da pesquisa atual, o Baryonyx, um primo do espinossauro, provavelmente nadava e tinha um estilo de vida bastante aquático. Mas o Suchomimus é um espinossaurídeo com ossos menos densos ou mais ocos em comparação com o espinossauro e o Baryonyx. Então, provavelmente tinha um estilo de vida diferente. O Suchomimus teria vivido e caçado em águas rasas, em oposição a uma existência mais aquática. Não poderia haver um momento mais emocionante para aprender sobre a família espinossauro, porque os paleontólogos ainda estão fazendo descobertas incríveis sobre eles. Em 2022, fósseis foram encontrados na Ilha de White, uma ilha no Canal da Mancha, por Nick Chase, que é conhecido por sua habilidade em encontrar fósseis de dinossauros. A descoberta foi chamada de espinossauro da Rocha Branca, mas ainda está esperando seu nome científico oficial, e provavelmente teremos que encontrar mais dele antes que possamos dar-lhe um nome. A área em que foi encontrado é chamada de Formação Vectus, que é uma formação difícil,
a área para encontrar fósseis de dinossauros, na formação protege os restos de uma época em que os níveis do mar estavam começando a subir. Então, o espinosaurídeo de White Rock provavelmente caçava em Lagoon Waters e Sand Flats. A descoberta inclui ossos pélvicos e vértebras, e embora não haja um espécime completo, a descoberta foi suficiente para nos mostrar que esta era uma criatura enorme. Os ossos têm marcas que indicam o dinossauro foi eliminado após sua morte. Há pequenos túneis do tamanho de um dedo na pelvis, o que pode ser um sinal de larvas de um besouro necrófago. As estimativas atuais datam os ossos em cerca de 125 milhões de anos. Chris Baker, que está estudando para seu doutorado na Universidade de Southampton, ficou muito animado com a descoberta, dizendo aos jornalistas que era um enorme animal com mais de 10 metros de comprimento e, a julgar pelas dimensões, possivelmente o maior dinossauro caçador já descoberto na Europa. Essa descoberta pode sugerir que o espinossauro se espalhou pela Europa Ocidental antes de se tornar mais prevalente em outras áreas do mundo estrangeiro. Também pode ser familiar para o público em geral, porque já teve sua estreia em Hollywood, em Jurassic Park 3, o terceiro filme da franquia original, e o primeiro a não ser baseado em um romance de Michael Crichton, dirigido por Joe Johnston e lançado em 2001. Este filme se tornou controverso entre os fãs. O filme estreou o espinossauro em uma batalha explosiva e dramática contra o poderoso Tiranossauro Rex, resultando no espinossauro quebrando o pescoço do T-Rex com suas mandíbulas. Não só os fãs ficaram indignados com o amado Tiranossauro Rex ter sido derrotado pelo recém-chegado predador do ápice, mas muitos pensaram que isso era simplesmente irreal. Você sabe, para um filme envolvendo a reintrodução de dinossauros usando DNA preservado em âmbar, o Tiranossauro Rex e o espinossauro estava separado pelo espaço e pelo tempo, e o espinossauro simplesmente não teria a força da mandíbula e os dentes necessários para derrubar um tiranossauro. Dessa forma, no entanto, o espinossauro conquistou o coração de alguns fãs, provavelmente em parte devido ao seu grande tamanho e natureza feroz. O filme retratou esse dinossauro caminhando sobre duas pernas fortes e altas e usando suas garras para agarrar a presa. A criatura em Jurassic Park 3 é um dinossauro ágil e flexível com uma mandíbula enorme e dentes grandes, assim como muitos outros dinossauros da franquia Jurassic Park, como o Velociraptor e o Dilophosauro. Esta versão do espinossauro não é totalmente precisa, embora isso possa ter sido parcialmente o produto da moldagem do espinossauro para se adequar ao enredo do filme. Também foi o produto da falta de conhecimento. Muitas das descobertas sobre este dinossauro aconteceram nos últimos anos. Então, no momento, os paleontólogos sabem um pouco sobre o espinossauro e sua árvore genealógica, e o público do cinema está familiarizado com uma versão não totalmente precisa do espinossauro. No entanto, ainda há muitos tópicos de debate que cercam o espinossauro. Vamos apresentar esses tópicos para você, e nós adoraríamos ouvir seus pensamentos e opiniões nos comentários. Infelizmente, para muitos desses tópicos ainda não há uma resposta, então pedimos desculpas se é isso que você estava procurando, mas o manteremos atualizado se novas descobertas forem feitas. No exterior, há um consenso geral de que o espinossauro era maior que o Tiranossauro Rex e o Giganotossauro. Mas houve debate sobre o tamanho do dinossauro, o que não foi ajudado pela atual falta de fósseis incompletos. Em 2005, um estudo usou um crânio de espinossauro para medi-lo, com cerca de 16 a 18 metros de comprimento, ou 52 a 59 pés, que é o tamanho de 2 ônibus de Londres, um atrás do outro. No entanto, um estudo de 2007 discordou do método do estudo de 2005 e sugeriu que o espinossauro estava, na verdade, entre 12,6 e 14,3 metros de comprimento, ou 41 a 47 pés.
aproximadamente o comprimento de um caminhão semi-reboque. Mais recentemente, um esqueleto parcial de espinossauro foi analisado com 15,2 metros de comprimento, cerca de 50 pés, e foi encontrado ainda crescendo no momento de sua morte. O mesmo senso de especulação se aplica a quanto o espinossauro pesava. Estima-se que este dinossauro pesasse entre 12.000 e 20.000 quilos, ou entre 13 tuti e 22 toneladas de massa corporal. Espinossauro pode ser traduzido como réptil espinhoso ou lagarto espinhoso, um nome dado à espinha dorsal, que é criada por longos espinhos que crescem nas vértebras posteriores da criatura. Os espinhos eram ossos densos que podiam crescer até 2,1 metros de comprimento, ou cerca de 7 pés, e provavelmente tinham uma camada de pele conectando cada espinha. Essa característica fascinante tem sido objeto de debate entre pesquisadores.com, muitos sugerindo as seguintes funções para a venda do espinossauro. Uma teoria é que a venda, quando totalmente estendida, protegia o espinossauro de quaisquer predadores em potencial. O espinossauro já é o maior carnívoro que existe, mas com sua venda estendida, poderia ter parecido 2 vezes maior, especialmente porque com sua espinha flexível e articulações esféricas nas vértebras, o dinossauro poderia ter se arqueado suas costas para realmente enfatizar sua venda. Alguns pesquisadores, como o paleontólogo Jack Bowman Bailey, acreditam que esta venda não foi uma venda, mas uma grande corcunda. Stromer, quando descreveu o espinossauro pela primeira vez, teorizou que os espinhos eram uma corcova gordurosa como um bisão. Bailey discordou do que ele chamou de imagem anoréxica da moda de muitos grandes dinossauros, e argumentou em vez disso que a corcova agiram como escudo térmico e armazenamento de energia por meio da gigantotermia. A gigantotermia é um processo que permite que animais grandes, como os dinossauros, mantenham uma temperatura corporal alta e constante por meio de um corpo grande e isolamento. Publicado em 1997. A teoria de Bailey se manteve firme quando se pensava que o espinossauro vivia em ambientes quentes e secos, onde precisaria se proteger para não perecer no calor. Mas agora sabemos que eles viviam em áreas pantanosas. De forma semelhante à teoria de Bailey, alguns pesquisadores sugeriram que a venda era, na verdade, uma corcova para armazenar gordura. Assim como um camelo em camelos, esse tecido adiposo pode ser usado para sustento quando as fontes de alimento são limitadas. Finalmente, a teoria mais popular no momento é que essa venda teria sido ideal para reconhecer e comunicar com outros membros de sua espécie. Nizar Ibrahim disse ao site de notícias Live Science que a venda provavelmente foi usada como uma estrutura de exibição, teria sido visível de longe. E mesmo quando o animal estava nadando dessa forma, o animal poderia transmitir informações sobre sua idade, tamanho e sexo para outros animais, em particular, outros espinossauro. Alguns paleontólogos acham que as vendas eram coloridas, o que teria sido ótimo para fins de exibição. O crânio longo e estreito de um espinossauro tinha 1,75 metros, cerca de 6 pés de comprimento, quase o tamanho de um velociraptor inteiro. O crânio se assemelha a um crânio de crocodilo, mas tinha narinas perto dos olhos em vez de no final do focinho. O espinossauro tinha dentes achatados em forma de cone, em um focinho longo e fino. Esses atributos eram ideais para banquetear-se, com selacantos semelhantes a peixes, peixe-serra, peixe-pulmão e tubarões. Todas as criaturas que eram abundantes nos leitos dos rios Kemkam, no norte da África. Sabemos disso porque os dentes não eram serrilhados, então o espinossauro não conseguia rasgar uma pele dura. Este dinossauro pode ter se alimentado usando um método de agarrar e esmagar ou agarrar e triturar para caçar e comer, entrando em peixes com escamas mais duras e crustáceos. Um estudo de 2020 sugeriu que o espinossauro tinha taxas de substituição de dentes muito rápidas, especialmente em comparação com um sino de segurança e alossaurídeos, o que novamente o
teria ajudado a triturar crustáceos e peixes blindados. Se você tivesse o azar de ter um espinossauro abrindo a boca enquanto estivesse parado na frente dele, veria alguns dentes grandes e inclinados entrelaçados na ponta do focinho. Em seguida, você encontraria uma fileira de 6 ou 7 dentes finos e afiados em cada lado da mandíbula superior. Atrás destes, havia mais 12 dentes. Também houve uma análise química que nos diz a dieta preferida de um espinossauro. Em um estudo de 2010, os cientistas observaram o esmalte dentário em fósseis e descobriram que os dentes do espinossauro eram comparáveis aos de crocodilos e tartarugas. O espinossauro também pode ter comido carcaças de outros dinossauros. Como mencionamos antes, em 2004, pesquisadores encontraram um osso de pterossauro com um dente de espinossauro preso nele. Se os ancestrais do espinossauro eram necrófagos, o espinossauro poderia ter se alimentado de criaturas não aquáticas. Atualmente, existem 2 teorias sobre como o espinossauro viveu e caçou. O paleontólogo David Hohn as chama de modelo de espera e modelo de predador de perseguição, respectivamente. Alguns pesquisadores acreditam em uma teoria em detrimento da outra. Eles acham que a situação era, na verdade, um pouco das duas. Qual é a diferença entre essas 2 teorias? Essa linha de pensamento acredita que o espinossauro era um oportunista. Eles procuravam peixes, capturavam presas nas praias e na terra, e até cavavam em busca de presas como os peixes-pulmão. Essa adaptabilidade teria dado ao espinossauro tinha uma vantagem sobre outros terópodes quando se tratava de caça. Essa ideia é apoiada pelo fato de não termos nenhuma outra evidência de uma grande criatura semiterrestre que vivesse apenas da pesca. Essa teoria também poderia ser aplicada a outros espinosaurídeos, com base no que sabemos até agora. A outra teoria sugere que o espinossauro era um especialista, e especificamente um predador aquático. Com base em aspectos do espinossauro, como sua cauda, membros altos e dentes entrelaçados, aqueles que acreditam no modelo de predador de perseguição sugerem que o espinossauro passou mais tempo na água do que em terra, o que nos leva ao nosso próximo tópico de debate. Por muito tempo, o espinossauro foi retratado com uma cauda longa que se estreitava na ponta, assim como muitos de seus ancestrais terópodes. Os cientistas acreditavam que esse conto era rígido e ajudava o espinossauro a se equilibrar. Uma cauda como essa teria ajudado o espinossauro se ele estivesse rastejando e esperando em águas rasas. Mas descobertas recentes lançaram uma nova luz sobre o espinossauro e sua cauda quando pesquisadores no Marrocos encontraram um grande conto em forma de remo em 2018. Eles perceberam que era o conto mais completo de um espinossauro já descoberto. O fóssil tinha longas hastes saindo das vértebras, que são os pequenos ossos que compõem a cauda. A ponta da cauda é flexível, capaz de se mover para frente e para trás, o que teria ajudado o espinossauro a se mover na água. Nizar Ibrahim é o principal pesquisador que estuda esta nova descoberta fóssil e descreveu esta história como basicamente um dinossauro tentando construir uma cauda de peixe. Esta história é perfeita para a vida aquática em norte da África, de 95 milhões de anos atrás, um lugar com sistemas fluviais significativos. Esta história reabre o debate sobre como o espinossauro viveu. Veja, alguns pesquisadores acreditam que um espinossauro era semi-aquático, passando algum tempo em terra e passando algum tempo na água. Aqui estão 7 razões pelas quais os pesquisadores pensaram que este era o número 1. Com ossos mais compactos e densos em comparação com os terópodes que viviam em terra, o espinossauro teria mais controle sobre sua flutuabilidade ao nadar debaixo d'água. Você pode encontrar ossos de densidade semelhante em pinguins e peixes-boi, ambas criaturas semi-aquáticas. De fato, ao pesquisar a densidade óssea do espinossauro, os cientistas coletaram dados sobre 250 criaturas terrestres e aquáticas
vivas e extintas. A densidade óssea é importante para criaturas aquáticas e semiaquáticas. Ossos densos permitirão que um animal submerja na água. Vale a pena mencionar que outros dinossauros também tinham ossos muito densos. No entanto, isso não significa que eles nadavam em grupos como os saurópodes, tinham ossos densos nos membros para ajudar a lidar com o peso corporal empurrado sobre eles, mas alguns de seus ossos eram muito mais leves. O Dr. Matteo Fabri e o Dr. Guillermo Navalon, que colideraram o estudo sobre a densidade óssea do espinossauro, certificaram-se de observar uma variedade de ossos de cada animal em seu estudo, que foi o estudo mencionado envolvendo 250 espécimes para garantir que estavam obtendo a imagem completa. Número 2. Este dinossauro tinha patas traseiras curtas. Este estilo de patas traseiras curtas também foi encontrado em baleias primitivas e outros animais que passam muito tempo na água, o que novamente reforça o argumento de que o espinossauro passava tempo debaixo d'água. O espinossauro também tinha pés largos e chatos, ideais para remar. Número 3. Essas pernas e pés sustentavam um torso em forma de barril, que você pode encontrar em alguns mamíferos aquáticos modernos, como os golfinhos. Número 4. Suas pequenas narinas estavam no meio do crânio do espinossauro. Isso é útil se você for uma criatura tentando respirar enquanto está parcialmente debaixo d'água. Número 5. Muitos dentes de espinosaurídeos foram encontrados na área de Kemkon do Marrocos, em áreas que teriam sido rios milhões de anos atrás. Em comparação, pesquisadores encontraram menos dentes não espinosaurídeos, apenas cerca de 1 a 5% dos dentes encontrados nesta área não são espinosaurídeos. Número 6. O pescoço longo de um espinossauro teria sido útil para se mover rapidamente debaixo d'água, para pegar peixes ágeis nadando. Por número 7. Finalmente, as garras curvas de um espinossauro são melhores para capturar presas debaixo d'água do que tentar andar em terra. Um espinossauro poderia fisgar um desavisado peixe nadando. No entanto, algumas pessoas levam essa ideia um pouco mais longe. Eles pensavam que o espinossauro passava longos períodos caçando na água. Alguns répteis já haviam se adaptado dessa forma na época em que o espinossauro evoluiu. Plesiosauro, por exemplo, era um réptil marinho forte e de pescoço longo que sobreviveu à extinção do Triássico, antes de ser extinto junto com os dinossauros há 66 milhões de anos. A descoberta do fóssil da cauda quase completa mudou as ideias sobre o espinossauro e apoiou aqueles que acreditavam que os dinossauros passavam longos períodos de tempo debaixo d'água. Essa descoberta é enorme. Já no século XX, os paleontólogos especulavam sobre dinossauros marinhos. Uma linha de pensamento sugeria que grandes dinossauros herbívoros, como os saurópodes, viviam na água usando os corpos de água para suportar seu enorme peso. No entanto, nenhuma dessas teorias se concretizou. Então, quanto mais descobrimos sobre o espinossauro, mais as pessoas ficam animadas com a possibilidade de que este finalmente possa ser o dinossauro marinho que estávamos procurando, mesmo antes da descoberta da história. Ibrahim e sua equipe divulgaram a primeira pesquisa em 2014, mostrando que o espinossauro tinha características que sugeririam um estilo de vida passado, principalmente no água, como seu formato de crânio e ossos de paredes grossas. Alguns paleontólogos concordam entusiasticamente com essa sugestão. Outros pesquisadores estavam céticos em relação a essas novas descobertas, por várias razões, fazendo perguntas como isso era apenas uma evidência de que o espinossauro comia peixes entrando em águas rasas, uma ideia que já foi estabelecida por pesquisadores sob o modelo de espera. Como ele se movia na água? Guillermo Navalon, pesquisador da Universidade de Cambridge, sugeriu que o espinossauro se movia por meio de uma combinação de caminhada em águas rasas como hipopótamos e usava sua cauda para se impulsionar na água. Navalon disse a jornalistas que achava que esse método de movimento seria ideal para emboscar peixes grandes, como peixes pulmonados e selacantos.
Os restos recém-descobertos realmente pertencem ao espinossauro? Ou poderia ser outro espinosaurídeo? Essas dúvidas estimularam Ibrahim e sua equipe. E eles retornaram ao Marrocos em setembro de 2018. Essa escavação brutal e difícil em condições de calor foi supostamente alimentada pelas esperanças de novas descobertas e pausas da equipe para a Nutella. O esforço valeu a pena, e até o final de 2018, a equipe descobriu mais de 30 vértebras da cauda do espinossauro. Havia várias razões pelas quais estes eram significativos. Alguns dos ossos correspondiam às ilustrações publicadas pela primeira vez por Ernst Stromer no início dos anos 1900. A equipe não encontrou ossos duplicados no local da escavação, portanto os fósseis pertencem a um indivíduo. Essas descobertas foram para o laboratório com Ibrahim, que contatou especialistas como Stephanie Pierce, uma curadora de vértebras, paleontologia no Museu de Zoologia Comparada de Harvard, e George Launder, um biólogo de peixes, para ajudar a testar sua tese. Os modelos foram criados usando os ossos da cauda e testados na água. Essa pesquisa mostrou que a cauda do espinossauro tinha um impulso para frente muito mais forte e eficaz, e na água em comparação com outros terópodes. Esse poder poderia ter permitido ao espinossauro nadar contra as correntes e acelerar para capturar presas. A equipe de Ibrahim continuou sua pesquisa inovadora. Eles acreditavam que o espinossauro possivelmente tinha pés palmados, então eles estão tentando reconstruir o pé do dinossauro para ver como ele movia os dedos. Isso seria mais uma evidência para a teoria de Ibrahim, que ele resumiu como contrária às sugestões recentes de que o espinossauro estava confinado à espera e à apreensão de presas nas bordas dos corpos d'água. A morfologia e a função de seu conto, juntamente com suas outras adaptações para a vida e a água, apontam para o espinossauro como um predador aquático ativo e altamente especializado que perseguia e capturava suas presas na coluna de água. Debate sobre bem? Não exatamente. Outros paleontólogos, como David Hone, que chama o espinossauro de generalista costeiro, apontaram que ser um bom nadador não descarta comportamentos de forrageamento. Hone aponta que, com base no que sabemos, o espinossauro poderia ter sido instável na água com base nas proporções de seu corpo. Poderia ter tido alto arrasto devido ao formato de seu corpo, especialmente a vela em suas costas ao se mover na água, o que não tornaria fácil perseguir peixes rápidos. Bray poderia ter tido baixa eficiência de natação. O artigo de Ibrahim compara a eficiência da cauda do espinossauro para nadar com criaturas como crocodilos. Mas usando os dados de Ibrahim, os crocodilos tinham uma eficiência 1,5 vezes maior em comparação com o espinossauro. E, embora os crocodilos sejam excelentes nadadores, sua velocidade e agilidade não se comparam a outras criaturas nadadoras como peixes, enquanto o espinossauro provavelmente era um nadador melhor do que outros. Terópodes pode não ter sido bom o suficiente para acompanhar algumas de suas presas, mas Hone também aponta que diferentes grupos de espinossauro, vivendo em diferentes áreas, teriam que se adaptar para se adequar ao seu ambiente, e os espinossauros juvenis teriam que se adaptar novamente à sua forma e tamanho, o que pode ter mudado a maneira como eles assombravam. Pode não ser um caso de tamanho único. Tudo isso porque este tópico ainda está em debate. E quem sabe no futuro novas evidências podem consolidar um desses argumentos ou apontar os pesquisadores para uma direção totalmente nova. Por muito tempo, os paleontólogos estudaram o espinossauro a partir dos desenhos de Stromer, que retratavam o espinossauro em pé sobre duas patas traseiras, como outros terópodes. Andar sobre duas pernas permitiu que os dinossauros carnívoros tivessem passadas largas e pudessem acelerar o ritmo rapidamente enquanto eram apoiados para se equilibrar por suas caudas fortes e estáveis, o que é útil para caçar, em comparação com os crocodilos que se sentam perto do chão e têm 4 pernas espalhadas para cada lado,
têm dificuldade em acelerar o ritmo enquanto correm, pois balançam seus corpos de um lado para o outro e o ar é deslocado entre cada pulmão enquanto corre, o que torna mais difícil para um crocodilo para recuperar o fôlego enquanto corre. No entanto, à medida que descobrimos mais vestígios do espinossauro, essa ideia de andar sobre duas pernas não fazia muito sentido para alguns cientistas com um pescoço longo e um grande centro de massa. O espinossauro não iria simplesmente tombar quando andasse em terra. Após a reavaliação dos ossos do espinossauro, os pesquisadores Nizar Ibrahim e Paul Sereno lançaram um artigo chamado Adaptações Semiaquáticas em um dinossauro predador gigante. Embora este artigo não sugira que o espinossauro passou todo o seu tempo na água, ele definitivamente descobriu que era mais adequado para viver grandes partes de sua vida na água e em quatro patas. O espinossauro tem pernas traseiras fortes com fêmures curtos que são muito melhores para remar na água. Ele tinha um centro de gravidade posicionado muito mais para a frente, em comparação com alguns de seus primos terópodes. Como alguns terópodes adaptaram sua postura para aumentar suas chances de caçar com sucesso, o espinossauro evoluiu para viver em um estilo de vida aquático ou semiaquático e para se sustentar com uma dieta de peixes. Vale a pena notar que essa ideia sobre o espinossauro não era totalmente novo. Algumas representações iniciais do espinossauro o mostravam como quadrúpede, como esta foto de 1976, mas foi o primeiro estudo completo e mais renomado que apoiou essa ideia. Mas esta é a seção de debate do vídeo, então você sabe que este argumento não acabou. O espinossauro é um dinossauro misterioso, e há muito tempo isso tem levado os paleontólogos a debates e trazendo questões constantes sobre como ele viveu. Por exemplo, o Dr. Scott Hartman, que é um artista paleoprofissional, encontrou irregularidades entre a nova aparência do espinossauro em adaptações semiaquáticas em um dinossauro predador gigante e as dimensões listadas nas figuras suplementares do artigo. Hartman escreveu o seguinte em seu blog: dados os fatos disponíveis, parece que as proporções do esqueleto no artigo não podem estar corretas e, portanto, as interpretações locomotivas e ecológicas que dependiam das proporções devem ser questionadas. Hartman comparou a maneira como o espinossauro foi reconstruído a animais como gorilas que andam sobre os nós dos dedos, mas não há evidências de que um dinossauro carnívoro pudesse andar assim. O redesenho do espinossauro feito por Hartman parece mais convencional, com alturas maiores, membros. Outro paleontólogo italiano, André Cowell, criou um modelo diferente para o espinossauro. Ele desenhou o espinossauro com uma curva maior no pescoço, que Cowell diz que explicaria a amplitude de movimento de um espinossauro e uma postura mais ereta. Paul Sereno não estava convencido sobre as reações negativas às suas conclusões, afirmando que ele descobriu que teorias como as de Cowell e Hartman eram reflexões baseadas em poucas evidências. Então, a história continua. A história do espinossauro ainda está sendo explorada e reescrita o tempo todo, mesmo quando os cientistas discordam. Isso pode muitas vezes ajudar a trazer mais pesquisas e novas descobertas. O espinossauro é um ícone por muitas razões: seu tamanho, seu habitat, suas características incomuns. Mas também é desconhecido em muitos aspectos para os pesquisadores de hoje, o que significa que temos descobertas mais emocionantes por vir no futuro. Mesmo as descobertas discutidas neste vídeo podem estar desatualizadas. Teorias em 10 anos. À medida que mais fósseis são encontrados e mais pesquisas acontecem. A história do espinossauro é parcialmente a história de um dinossauro e parcialmente a história da pesquisa científica e as reviravoltas que ela toma. A outra razão pela qual o espinossauro é especial, uma razão pela qual ainda não discutimos neste vídeo, o espinossauro tem um significado cultural significativo. Os fósseis encontrados no Marrocos permanecem no Marrocos, com a esperança de que a coleção seja exibida no primeiro Museu Nacional de História Natural do Marrocos. Nas palavras de Ibrahim, o que eu quero fazer é construir um lar para o espinossauro.
Isso vai se tornar um símbolo, um ícone da paleontologia africana. Esperamos que você tenha gostado de descobrir mais sobre o mundo do espinossauro hoje. Se você gosta de descobrir mais sobre dinossauros, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo.